Mais um podcast ligado na verdade aqui na Rádio Ceará. E aí, Inácio José, beleza? Tava ansioso por esse momento, cara? Eu extremamente ansioso, fiquei 3 noites sem dormir depois que eu soube que a gente ia gravar sobre esse assunto com essa pessoa. Rapaz, que tá aqui. Essa ansiedade é boa, viu? Ou não. Ansiedade pra servir ao Senhor, vai depender, né? Não, acho que não. Acho que insônia, essas coisas não é bom, não. Detalhe, não é pessoal, isso aqui é uma brincadeira. Eu tô ok, dormindo direitinho. Até mais do que eu devia. Muito bom, estamos recebendo com muito carinho aqui no podcast nosso pastor Egberto Olegário. Nosso pastor porque é pastor da nossa igreja, né? Exatamente. É isso aí, pastor Egberto, prazer recebê-lo novamente. Olá, João Lucas, olá, Inácio. Olá, você ouvinte, um prazer imenso, prazer todo meu estar com vocês aqui para tratarmos sobre esse assunto. Apesar de que eu não estava muito ansioso para estar aqui, porque senão eu vou estar sendo contraditório com o que eu vou estar. Bom, é bom. Agora, o fato é, pastor, que muita gente sofre com a ansiedade e ela vai se manifestar de tantas formas e em várias áreas na vida que vai ser até difícil em 15 minutos você tratar desse assunto, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, pastor. Sim, a Bíblia fala sobre ansiedade. Nós temos que fazer logo aqui de introdução uma definição sobre a ansiedade no sentido de que é aquela ânsia exacerbada sobre algo que vai acontecer. E no sentido de ela foi ganhando essa conotação de uma preocupação exagerada, né? A ansiedade ela se torna prejudicial quando ela é uma preocupação exagerada, diferenciando um pouco da questão bíblica, da questão fisiológica, porque a Bíblia trata sobre isso. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já falou sobre ansiedade, Paulo escreveu sobre ansiedade, então nós vamos olhar a ansiedade dentro dessa perspectiva bíblica, mas não deixando também de pincelar aqui que ela ganhou muitas vertentes quando passa para o aspecto clínico, né? Isso. Entendendo que, como você bem colocou, é algo que assola bastante a sociedade hoje, especialmente nesses 2 últimos anos, com essa questão da pandemia. Muitas pessoas ficaram muito com um nível de ansiedade muito alto. E pessoas com idades diferentes, né? Jovens também. Todo mundo. Ela atingiu toda a sociedade, tem atingido toda a sociedade. Eu achei muito interessante, que eu ouvi alguma vez que o ser humano ele lida muito com essa questão de passado, presente e futuro. Nós lidamos com isso na nossa vida. Nós lidamos com esses 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. E em relação aos 3 males maiores que assolam a sociedade nesse momento é tanto a depressão, parece ser assim meio que é um excesso de passado, quanto o estresse é um excesso de presente, é muita tarefa dentro do momento presente, e a ansiedade é um excesso de futuro, ou seja, algo que começa a preocupar a mente no momento presente, gerando até muitos problemas psicológicos, emocionais e até físicos. Por isso, os consultórios clínicos estão tão cheios. Mas o nosso propósito aqui é tratar também dentro da perspectiva bíblica, entendendo que o ser humano é isso. Ele é corpo, alma, espírito e dentro disso a ansiedade vai afetar, mas a Bíblia trata sobre isso e fala até sobre como combater isso, né? E como eu posso, então, combater a ansiedade? Como eu posso lidar com ela? Pensando, como eu falei anteriormente, na ansiedade como algo relacionado ao futuro, ela é uma preocupação da mente com algo que ainda não aconteceu. As pessoas geralmente se deparam com situações onde elas, pensando em algo futuro, como pode ser, o que vai acontecer, como é que vai ser. Então tudo isso com esses tempos verbais, nós já temos a ideia de que a pessoa está preocupada com o futuro. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele está conversando com seus discípulos e logo ali no primeiro sermão dele, né, no primeiro momento onde ele está instruindo os discípulos, seus seguidores, quanto ao viver cristão, no conhecido Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer que não devemos andar ansiosos com a nossa vida pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, pelo que havemos de vestir. Ele está falando de elementos básicos da existência humana, porém, com a demanda de coisas que tem surgido como apresentando-se como necessidades para nós, essa gama de coisas que podem gerar ansiedade se tornaram muito mais amplas, não é verdade? Sim, com certeza. A gente vê, por exemplo, jovens preocupados, né, super ansiosos com o que vão fazer depois de acabarem os estudos, qual faculdade vão escolher, ou se vão fazer faculdade, qual trabalho vai escolher para a sua vida. Enfim, do que vai fazer da vida. Em qualquer fase da vida, você vai ter um motivo de preocupação. Hoje em dia, como a gente já falou anteriormente, não é só uma coisa mais de adulto. É interessante que Jesus fala sobre a questão mesmo de sustento de coisas básicas, como o senhor enfatizou. Isso encaixa muito pro
eu vejo assim, pro dono de casa, pro homem, porque ele vai se preocupar, o que eu vou colocar no prato da minha família? Tem comida? O que eu tô ganhando é o suficiente para sustentar? Então, tem essas preocupações hoje em dia. Mas se você pegar um aluno de fundamental, ou do ensino médio, ele vai se preocupar com a prova. Será que eu vou tirar uma nota boa? Será que eu vou passar? Será que meu pai vai brigar comigo? O que eu vou fazer aqui? Será que o que eu tô fazendo aqui tem sentido? Agora, assim, pensar nessas coisas, né, não é ruim. Agora, quando essa preocupação lhe domina, aí o bicho pega, né? Exato. Aí tá o ponto. Quando Jesus trata sobre ansiedade, naquele momento ele está falando sobre questões de necessidades básicas, como comer, beber, vestir, mas algumas coisas têm vindo para a sociedade como coisas que são essenciais também, como o Inácio falou, né? Por exemplo, a questão do estudo se tornou algo tão assim exacerbado que, por exemplo, se você não souber o que você vai ser, se você não estudar, parece que você não é ninguém, se você não se formar, você não é um ser humano nos tempos de hoje. Então a pressão exercida sobre o jovem é muito grande nessa área. Mas continuam sendo necessidades básicas que ainda envolvem isso, como se preparar para quê? Estudar para quê? Para se preparar para um trabalho. O trabalho é algo importante na vida cristã. Na vida social como um todo, né? Uma questão dessa da pandemia, por que gera tanta ansiedade nas pessoas? Porque ela envolve questões de saúde, de vida. Então, tudo que cerca questões essenciais da vida trazem, em algum nível, ansiedade. Agora, algumas coisas a sociedade tem colocado como essenciais, como que a pessoa não pode viver sem aquilo, que geram níveis de ansiedade muito altos. Um exemplo de muitos é o celular e a internet, por exemplo. Hoje as pessoas estão tão envolvidas com isso que parece que isso se tornou algo que é básico para a vida humana, que se você não tiver, você entra num pânico, por exemplo. Então os consultórios estão cheios de pessoas com problemas psicológicos, emocionais, por coisas que têm se apresentado como necessidades básicas, que na verdade não são. Mas qual a solução bíblica para isso? O que a Bíblia fala a respeito disso, né? Nós temos que entender que dentro da conotação bíblica, a ansiedade ela é um pecado. Ela é um pecado porque ela atinge algo que é básico para o viver cristão, que é a confiança em Deus. Então lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo também falou sobre essa questão da ansiedade. E lá ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, quando a Bíblia diz não para algo e a pessoa está fazendo, em certo sentido, ela está desobedecendo. É uma ordem, né? A palavra de Deus é uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E essa ansiedade que Paulo fala aqui, ele vai dando ao mesmo tempo que ele fala para não andar ansiosos, ele fala também da solução para isso. Ele diz para ser conhecido diante de Deus todas as nossas petições, ou seja, todos os nossos pedidos cercados de necessidades. A ideia de petição é essa. É um pedido envolto de uma necessidade. E ele diz que devemos deixar conhecido diante de Deus todas as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí ele vai dizer algo que é interessante, que é e a paz de Deus, porque se você for ver, a ansiedade ela tem essa questão, ele mexe com a paz do ser humano, ele tira a paz do ser humano. E aí Paulo vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Daí dá para você entender a que está relacionada a questão da ansiedade. Está relacionado ao coração e à mente, não tanto ao físico como muitas pessoas pensam. Daí quando as pessoas vão procurar um médico com alguns aspectos que denotam ansiedade, o que eles vão fazer? Vão passar ansiolíticos, vão passar medicamentos que vão atingir o corpo, mas não vão tratar a alma, o coração e a mente do ser humano. Exato. É interessante que assim, a gente, né, passa por ansiedades na vida e diante de um texto desse a gente vê o que devemos fazer, como combater a ansiedade, que é justamente indo em oração a Deus, né? Embora você esteja passando por aquele problema e vem muitos tipos de medos, digamos que tem alguém doente na família, claro que você vai sofrer, vai sentir, no entanto, aí começa a mente, né, a desenvolver medo de tal coisa acontecer, e de fato pode até acontecer algo ruim, tipo a morte, mas você tem que correr para os braços do Senhor em oração, né, como diz aí o texto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala explicitamente isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqui é um convite, claro, que a palavra de Deus faz a você que se achegue a Deus.
Conte para ele os seus anseios, as suas preocupações, o que te preocupa. E, de fato, entregue nas mãos de Deus. E algo que pode ajudar a você lidar com isso é ser sincero. Seja sincero com você, porque às vezes você fica, eu tô ansioso. Não posso sentir isso aqui. Calma, tenta entender o que tá gerando isso aí. Primeiro passo, se achega a Deus, entrega em oração e busque conselhos com outras pessoas. Busque ajuda, porque você, às vezes, no momento de turbulência na sua mente, você não consegue ver o que está acontecendo nitidamente ao seu redor. Perfeito. E como eu coloquei aqui, e para que não fique a ideia de que eles estão falando sobre ansiedade dentro da perspectiva bíblica, e então eles não têm ansiedade, eu acredito que como nós falamos ansiedade dentro do aspecto espiritual tem a ver com a questão do pecado, todos nós, por possuirmos natureza pecaminosa, nós temos algum nível de ansiedade. Nós lutamos com isso em algum momento. Agora, a questão é que como isso toma proporção dentro, como qualquer outro pecado, como é que nós lidamos com isso? E a Bíblia nos fala como nós devemos agir, como foi colocado pelo Inácio, em oração, e que essa oração também seja uma oração de colocarmos diante de Deus, confiando em Deus, em quem Deus é, porque se formos ver qual é a área que vai nos ajudar muito a lidar com essa questão da ansiedade, é a questão da confiança na soberania de Deus, no Deus que controla todas as coisas, no Deus que tem um domínio soberano sobre tudo, de maneira que a minha vida não está nas mãos do acaso, não está nas mãos de um Deus que só nos salvou e nos soltou no mundo. Não, ele nos salvou por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas nossa vida está nas mãos dele, nesse Deus soberano, no qual nós podemos orar, colocar diante dele as nossas necessidades, ou como foi dito, 1 Pedro 5,7, lançar sobre ele a nossa ansiedade, entendendo que ele tem cuidado de nós, é o que o versículo diz, ele cuida de nós, o que nós podemos entender que eu não preciso de fato ficar ansioso, ou quando a ansiedade vier sobre mim, eu devo me achegar a Deus, como foi dito, em oração, e lançar sobre ele qualquer coisa, qualquer área que esteja gerando ansiedade na minha vida, porque ele cuida de nós. Então, se você me disser, pastor, o que você sugere para alguém que está tendo lutas nessa área da ansiedade? Estude sobre a soberania de Deus. Estude um pouco mais sobre a pessoa de Deus, os atributos dele, e você vai poder estar combatendo cada vez mais esse pecado na sua vida. Na oração você vai mostrar muito mais confiança quando você conhece mais esse Deus a qual você está orando a ele. Interessante que Hebreus 13:5 vai dizer: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Também versículo Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Interessante, a gente está vendo aqui, né? É alguém que estava sendo dominado pela ansiedade. Ele foi para onde? Ele correu para o consolo de Deus, né? Ele colocou a esperança no consolo que vem de Deus. Algumas pessoas ficam ansiosas por coisas que elas não podem controlar, que não estão sob o controle dela. Por exemplo, você vê, a gente está num contexto, está acontecendo uma guerra lá no leste europeu, e o pessoal fica assim, meu Deus, vai acabar o mundo, vai cair uma bomba na minha cabeça. Eu não sei, eu não posso, se vier uma bomba, eu não vou botar a mão assim, ela não vai parar. Não posso fazer nada. Se vier, eu vou chorar e sentar, esperar Deus me receber lá no céu. E como a ansiedade é geralmente por coisas do futuro, o ser humano não tem o mínimo de domínio sobre o futuro. Isso é que é o problema, né? Mas quando nós confiamos em um Deus que domina todas as coisas, nós podemos tratar, tanto no âmbito do emocional, quanto no âmbito das dores da alma mesmo, a questão da ansiedade. O que eu aconselho é, se você luta com isso, procure um conselheiro bíblico que lhe ajude a trabalhar isso, e essa pessoa vai detectar se também não há algo clínico que precisa ser tratado, que precisa ser abordado, que não seria no campo da ansiedade, mas de uma necessidade fisiológica que a pessoa também precisará de acompanhamento. O líder espiritual não pode só espiritualizar determinadas coisas, mas entendendo que a questão da ansiedade, ela tem esse envolvimento no campo do espiritual, o qual se tratar só com ansiolíticos ou medicamentos, também não vai tratar na raiz etimológica do que acontece na ansiedade, que é uma falta de confiança em Deus em relação ao futuro da vida da pessoa. Muito bom, pastor Egberto, foi bom. Muitíssimo obrigado por mais uma vez participar conosco. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos.
Valeu, Inácio, até a próxima. Valeu! Essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.